Fala aí, senhores. Vou começar com uma animação aí, fazer mais um vídeo aí de questões teológicas, né? Às vezes a pessoa diz, não, porque youtuber, às vezes ali animando e tal, como se não pudesse fazer isso. Não, nem por questão de ser youtuber, né? Apenas por uma questão de animação, que é uma questão legal. Vamos animar um pouco. Então, vou fazer um vídeo aí de questões teológicas, que eventualmente eu discordo de um pastor chamado, se não me engano, Lúcio Campos, né? Foi postado um vídeo dele no canal do Nando Moura, né? Algumas questões que eu até concordo, e vou agregar alguma coisa. Hoje não vou responder ao Nando Moura, só esse pastor Lúcio Campos que foi anexado aí em parte do vídeo de Nando Moura. E mas aqui o Lúcio Campos, ele fala uma questão sobre, não sei se foi para mim, acho que até não exatamente foi para mim, porque eu até meio defendo a mesma coisa que ele falou. Ele diz alguma coisa assim, funcionário público. Acho que isso vai resolver todos os problemas, por exemplo, da pessoa, que eu vou ser um funcionário público, e eu acho que ele falou isso genericamente para várias pessoas que podem pensar dessa forma. E daí o funcionário público, quando eu vou ter um cargo público, agora vai resolver todos os meus problemas financeiros, ou mesmo outros problemas. Eu acho que só se a pessoa for muito, não inocente, talvez ingênua, melhor dizendo, for muito ingênua para achar que o fato dela ser funcionária pública vai resolver todos os problemas da vida dela. Na questão espiritual, com certeza não. Claro, o cristão vai ter essa noção, né, de que a salvação não veio por obras, né? Então não teria muito como, né? Até porque você pode ser um funcionário público, um mau funcionário público, pode ser corrupto, enfim, pode acontecer todo tipo de coisa. Eu até digo que ser um funcionário público, principalmente na questão da independência, que eu vou falar um pouco mais à frente, ela ajudaria, mas não resolveria, né? O fato de você ter uma profissão com uma certa garantia de receber aí um salário no final do mês é uma coisa que ajuda, mas não resolve. Poderia haver outros problemas, inclusive, principalmente se você é evangélico, outras coisas que você vai ter que fazer, até mesmo a título de bom testemunho, que não dependerão necessariamente do fato de você ser um funcionário público. Você vai ter que ter conhecimento, talvez até em outras áreas da sua vida, né? Poderia haver outros problemas que eu não poderia sanar apenas com a profissão pública, né? Então não acho que haja muita dificuldade ou muito problema em entender isso, né? As pessoas que pensam dessa forma, elas seriam, elas seriam pelo menos minimamente criticáveis, mas do outro lado eu não pensei dessa forma, acho que não creio que uma função pública desse porte, embora possa ajudar, não vai resolver eventuais outros problemas que podem aparecer ou surgir na vida, seja do cristão ou de quaisquer outras pessoas. Eu pelo menos não penso dessa forma. Isso me leva à questão sobre o argumento da questão da independência, porque veja bem, o que ele diz faz sentido, eu até concordo com a visão dele, mas ainda um pouco perigoso, pela questão da realidade prática. Ele fala assim, mas no final, tanto a pessoa dependente quanto a independente, elas são dependentes das mesmas coisas, dos mesmos bens materiais. E eu concordo, acho que o Lúcio Campos tem razão nisso. Só que assim, veja só, Paulo em uma epístola, para algumas pessoas que eventualmente tenham algum outro tipo ou desejem dar outro tipo de exemplo, o apóstolo Paulo sugere mais ou menos um pouco diferente. Porque ele diz assim, Paulo diz que ser independente seria, na verdade, um bom exemplo. Em vez de pessoas que só são dependentes e tal. Até porque, nesse caso, por dois argumentos que eu levantaria inicialmente. Primeiro, que essa pessoa está se adaptando à fraqueza das outras, ela está se tornando independente como as outras são, para tentar dar dentro daquela sociedade específica o melhor exemplo que ela consegue dar. E sem contar que na questão prática, muitas vezes você ser independente, não só no sentido que você, até por ser independente, você pode ajudar outras pessoas, mas não é só nesse aspecto. É no aspecto de você poder pagar as contas, poder ajudar no final as outras pessoas que estão produzindo, você está pagando o trabalho das pessoas que estão produzindo alimento para você. Mas, além, por exemplo, a pessoa pode ser independente e ela eventualmente pode, por exemplo, passar a viver sozinha, ou a iniciar a viver com a família dela própria, só que assim, é muitas vezes muito mais cômodo, porque você não vai incomodar outras pessoas. Houve momentos na minha vida que eu até diria assim, e pelo menos um momento em especial, que eu acabei não sendo independente, e isso acabou atrapalhando muito a minha vida. Foi um momento que eu precisava de muito mais tranquilidade espiritual do que eu realmente tive. E acabou não sendo uma coisa muito fácil, assim. Seria o ideal que eu fosse uma pessoa independente, acabei continuando independente, foi um ano muito ruim, não foi produtivo. Se eu tivesse ficado sozinho, seria uma situação muito mais fácil de ter resolvido.
Razão pela qual até meio não concordo totalmente com o tratamento que Deus me deu nesse momento da minha vida, porque eu acho que seria mais fácil eu me tornar independente naquela circunstância. Ah, mas é só uma questão de orgulho, no final independente e o dependente é a mesma coisa. Mas quantos problemas a pessoa independente evitaria? Na questão sou eu, mas claro, para a questão da salvação não faz diferença. Talvez até discordaria de Paulo, que eu acho que o dependente pode ser salvo também. Não acho que o dependente vai para o inferno. A pessoa que depende de outra para sobreviver. Depende de pai, depende de mãe. Acho que não faz tanta diferença. Mas para uma imagem social, ou mesmo para situações, até que é uma coisa que eu não tinha pensado, até para poder ajudar outras pessoas, o dependente às vezes não vai conseguir ajudar tanto, porque ele não tem essa capacidade financeira. Já a pessoa independente teria essa capacidade. Eu até muitas vezes sendo dependente conseguia ajudar muitas pessoas, mas não era com o meu dinheiro. E houve situações em que ser dependente foi uma coisa muito desagradável, ou do ponto de vista social, ou do ponto de vista até individual, em que eu precisava internalizar mais e tinha pessoas à minha volta, do meu lado, que acabaram atrapalhando o meu próprio desenvolvimento espiritual como pessoa. Então assim, isso é... mas se você é uma pessoa boa, você não se importaria com os outros do seu lado. Mas é ruim, às vezes atrapalha. Às vezes precisa de isolamento, não adianta. Não adianta. Eu precisava, pelo menos um ano da minha vida eu precisei de isolamento e não tive, infelizmente. Enquanto isso eu passei outros anos da minha vida um pouco mais isolado, mas no momento que eu precisei não rolou. Que foi uma coisa desagradável para mim. Então depende muito da situação, depende muito da circunstância, depende da pessoa. Muitas vezes sim, se tornar independente é uma coisa realmente melhor. Não que o independente tenha um testemunho sempre melhor que o dependente. A pessoa dependente pode dar super bom testemunho, é totalmente possível. Mas o independente, não só na questão do testemunho, que algumas coisas ele vai fazer com mais facilidade, mas o independente, ele muitas vezes até para si, até para se autoajudar em alguns momentos, acaba sendo uma coisa muito mais conveniente. Paulo diz que ser independente seria bom exemplo. Então não seria a questão de que pessoas dependentes seriam também dependentes, tanto quanto as independentes. De alimentos, claro, nesse ponto sim. A questão aqui também é uma questão ministerial. Para sobreviver e até a título de salvação, eu digo que é a mesma coisa. Sim, mas Paulo diz que o que não se sustenta seria repreensível. Pelo menos para algumas condições de pessoas, embora possa haver, mesmo biblicamente, algumas exceções para isso. Eu mesmo vivi exceções para isso. Até por ajudar em casa as pessoas que produzem. E o próprio Paulo diz, seja dependente, não roube mais, por exemplo, se a pessoa furtava, e passe a trabalhar para ajudar as outras pessoas que eventualmente precisem. Eu não falei que o dependente iria para o inferno por ser dependente. E o independente pode dar um exemplo interessante. Eu também não provoquei ninguém por ser uma pessoa dependente. Eu até já fui provocado por causa disso, mas nunca provoquei ninguém por ser dependente. Mas, infelizmente, eu posso ser provocado. Outras pessoas dependentes podem ser provocadas por conta disso, o que acontece socialmente. Por isso que seria um pouco ruim. Então, talvez nós deveríamos nos adaptar à fraqueza das outras pessoas que são independentes para que elas não se escandalizem. Né? Um pouco por isso. Só que durante muito tempo da minha vida eu não poderia fazer isso, até por incapacitação. Me tornar fraco como os outros. É isso aí, acho que, né, concluir essa questão aí, pelo menos agregando alguns pontos a mais, nessa questão da independência, talvez não discordando totalmente do Lúcio Campos. Na questão ali do funcionário público, eu acho que não foi para mim. Se foi para mim, eu não concordo, porque eu não disse isso dessa forma, né? Simplesmente seria relembrar uma coisa que eu já concordo, no sentido, o funcionário público não vai resolver todos os problemas por causa da profissão. É verdade, eu acho que não vai mesmo. Mas isso eu já sabia. Então é isso aí, valeu. Deus é bom, espero que possamos estar buscando cada vez mais tranquilidade espiritual em Deus, que pode nos dar. Valeu, Deus é bom.